Vamos lá então. Mais um episódio de Democracia na América, um pouco atrasado, um pouco quatro queijos. Estamos, acho que no quarto episódio, quinto episódio, contando o episódio ao vivo que nós gravamos semana passada comigo, com o Gabriel Divan e com, é claro, o Abal. Prazer estar aqui com vocês, lembrando mais uma vez a todos que ainda não fizeram isso para dar o like no vídeo, assinar o canal, nos acompanhar nas outras mídias, né, para a gente continuar fortalecendo aí o esquema do Vira. Muita gente está me perguntando, mais especificamente aqui, um grande abraço para o amigo Vitor e para os amigos do Nada Tá Bom Nunca, né? Mas muita gente, além do Vitor, mas eu estou respondendo especialmente para o Vitor, andou perguntando sobre a questão, tanto se o Trump vai ser candidato, se existe ou não existe a possibilidade de cancelarem a candidatura do Trump, de caçarem a candidatura do Trump, como é que funcionaria isso. A gente falou um pouco disso na última live, mas talvez não tanto quanto a gente devesse, mas também da situação com o Biden, e mais especificamente com a situação do Biden e das mais novas gafes do Biden, que estão cada vez mais intensas, cada vez mais estranhas, podem afetar a eleição, e talvez como é que isso interpola, talvez não, nós vamos falar disso, como isso interpola com uma tese que está cada vez mais presente dentro das redes conservadoras, que é que o Biden não vai ser o candidato que de última hora colocariam o nome da Michelle Obama para ser a candidata democrata. Bueno, o que cada um desses casos pode nos dizer, o que está em jogo aí? Vamos começar com o caso mais pontual, que é o caso do Trump. O Trump está enfrentando vários processos na justiça, alguns mais antigos, que estão nesse momento tomando mais maturidade, e as sentenças desses processos estão mais próximas de serem finalmente colocadas em pauta. A principal dessas é a sentença do quarto distrito de Nova York, que envolve uma interpretação da Constituição norte-americana, que diz que qualquer ato de secessão ou desrespeito contra as normas institucionais constitucionais norte-americanas seria um impeditivo para ser concorrente, né, para concorrer à presidência. Ou seja, qualquer pessoa que tenha apoiado qualquer tipo de movimento de secessão não pode ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Essa norma ela tem uma história simples, ela é vinculada tanto ao período da Revolução Norte-Americana mesmo, contra a Inglaterra, de dizer se você era Tory, se você apoiou o lado Tory, você não vai poder concorrer à presidência, porque a gente tem bons motivos para dizer que você vai desfacelar a União e nos remeter de novo ao domínio inglês. Mas ela também tem a ver com a própria Guerra da Secessão, né, a guerra entre os confederados e os federados ali com o Lincoln, né, que a gente conhece bem, que no pós-guerra, no período que nós chamamos de reconstrução, se estabeleceu que muitos dos agentes que estavam vinculados ao Sul ou ao movimento confederado, que lutaram pelo movimento confederado, até poderiam ter anistia, mas não teriam a prerrogativa de concorrer à presidência da República. Então a história desse case, ela está mais vinculada a isso, né? Dessa emenda, ela está mais vinculada a esse retrospecto, né? Essa história aí, tanto com relação à Guerra Revolucionária, quanto com relação à Guerra da Confederação, à Guerra da Secessão, né? Ali no século XIX. Pois bem, a interpretação que está sendo colocada agora é a condenação do Trump por atos vinculados aos protestos de janeiro de 2020, quanto da posse do Biden, poderia ser o suficiente para retirar ele do ticket, para retirar ele das urnas pelos Estados Unidos inteiro. O interessante é
que essa é uma interpretação profundamente, que a gente chamaria de originalista. Ela vai para o sentido original da emenda constitucional, da Constituição, da leitura do crime de traição, tendo uma leitura bastante ampla do que seria o crime de traição, o que seria o crime de se colocar contra o Estado, né, de direito, colocar-se contra as instituições norte-americanas. E geralmente esse tipo de interpretação, historicamente esse tipo de interpretação, ele é muito vinculado aos conservadores, né? O finado juiz Scalia, nesse momento, aproveitando o calor agradável do inferno, era um dos principais proponentes desse tipo de interpretação originalista, dizendo que a Suprema Corte norte-americana ela tinha como principal função manter o sentido original, conservar o sentido original da Constituição, enquanto abordagens mais progressistas sempre tentaram, né, e historicamente tentam nos Estados Unidos, abrir o texto constitucional o máximo possível, tentar ter uma interpretação um pouco mais dinâmica do texto constitucional, trazer o texto constitucional mais próximo de uma realidade situada. Esse debate é um debate que os juristas adoram e ele é extremamente complexo nos Estados Unidos, porque quanto mais originalista a tua interpretação do direito norte-americano, mais você tende a estar vinculado a um hiperconservadorismo. E o contrário é verdadeiro, quanto mais você acha que a Constituição é só um pedaço de papel, mais progressista tende a ser a tua posição. De qualquer forma, isso aqui é importante para quem está nos ouvindo, a gente falou isso um pouco na live, mas vale a pena repetir. Vocês têm que entender uma coisa. A divisão do judiciário norte-americano é muito diferente da nossa divisão no Brasil. O judiciário norte-americano, não contente em ter uma grande Suprema Corte federal, ele tem Suprema Cortes estaduais que protegem os textos constitucionais das suas respectivas constituições dos estados. Então, cada estado dos Estados Unidos, tá? Cada um dos estados dos Estados Unidos tem a sua própria Suprema Corte estadual. E essas Supremas Cortes estaduais geralmente ficam encarregadas de dar conta de prerrogativas constitucionais no nível estadual. E dentro dessas prerrogativas estaduais estão a questão das eleições. Os Estados Unidos não têm um Tribunal Superior Eleitoral como nós temos no Brasil. E muito menos um Tribunal Superior Eleitoral que tem autonomia para ditar o funcionamento da eleição em nível federal, inclusive, em grande medida, com uma competência independente da competência do Supremo. Né? Então, o TSE nas eleições ele é uma espécie de último grau. Nos Estados Unidos isso não é necessariamente a verdade, porque cada estado vai ter seu próprio sistema eleitoral e às vezes os estados vão dar autonomia para os distritos, para os condados, né, os counties, para que os counties tenham a sua própria dinâmica eleitoral. Então, por exemplo, é perfeitamente plausível você ter candidatos a presidente da República nos Estados Unidos que só aparecem num estado, que só se registram num estado, e ele só vai estar na célula naquele estado. E tem estados onde você vai ter candidatos só no county, para presidência dos Estados Unidos. Então, tu vai ter, tipo, Massachusetts e North Dakota, e Alaska, tem lá um candidato do Partido Socialista da América que não aparece em outros estados, porque a regulamentação da eleição naquele estado é diferente. E daí a Suprema Corte desses estados vai permitir uma regulamentação específica para a eleição naquele estado. Então, em grande medida, os estados decidem como vai ser o modo de votação, como é que é o registro da candidatura, como é que é o registro da primária para a candidatura, se precisa ou não precisa ter primária, a possibilidade de candidatos independentes, tudo isso é no nível estadual, não é no nível federal, os estados têm autonomia para isso. O que isso quer dizer? Os candidatos republicanos e democratas, eles precisam fazer os seus registros em cada um dos estados e fazer a adequação das suas candidaturas para cada um dos estados. Por isso que as primárias são estaduais. E daí depois tu tem um diretório nacional validando as primárias estaduais que aconteceram de forma independente, cada uma com seu próprio registro, cada uma com suas próprias regras. Então, o registro da primária de Iowa para o Partido Republicano é diferente da de New Hampshire, que é diferente da de, sei lá, Virgínia. Cada uma dessas tem sua própria regra. E daí, no final do processo, quando todos os estados fizeram as suas respectivas eleições para as primárias de cada partido, o Comitê Nacional faz uma grande agremiação e valida
né? E daí aclama o candidato do partido, que acontece nas reuniões do DNC, né? O Democratic National Committee, e do RNC, the Republican National Committee. Esses comitês se reúnem e validam cada uma das primárias. E quando dá BO, quando dá problema, é porque alguns estados não reconhecem como outros estados fizeram as suas primárias, daí daquelas confusões, como deu, por exemplo, no caso da revolta de Chicago, do DNC, né, ali em 1968. Né? E mesmo no caso da Clinton, né, a gente fala muito pouco, mas deu um BO enorme entre alguns dos partidários do Bernie com a Clinton em 2016. E que não foi pouca merda, não foi pouca coisa, e não afetou pouco a eleição, afetou muito mais do que a gente pensa. Antes de começar oficialmente a dinâmica do DNC em 2016, teve uma grande revolta dentro ali para validação do nome da Clinton, porque muitos dos partidários do Bernie não estavam felizes pela forma como o DNC, como o Comitê Nacional Democrata, tinha conduzido as primárias. E daí deu um BO gigantesco. Qual é o problema esse ano? Nós temos um candidato muito claro do Partido Republicano, que é o Donald Trump. A não ser que alguma coisa muito estranha aconteça, a tendência é que o Trump vai ser o candidato do Partido Republicano. Só que ao mesmo tempo que ele vai ser o candidato do Partido Republicano, todos os comitês estaduais estão validando no nível do Partido Republicano o nome do Trump. Tá rolando uma outra coisa em paralelo, que é as Supremas Cortes estaduais estão sendo mobilizadas por agentes políticos para declarar a inconstitucionalidade no nível estadual da candidatura do Trump. Por quê? Por causa desses processos abertos contra ele por crime de traição, que ele teria que ser retirado da urna. E no Colorado já foi retirado por uma decisão da Suprema Corte do Colorado. Só que essa decisão da Suprema Corte do Colorado já foi colocada como problemática pela Suprema Corte Federal. Então o que acontece? As Supremas Cortes têm autonomia, tá, nos Estados Unidos, as Supremas Cortes estaduais. Mas elas têm autonomia até que a Suprema Corte Federal define que alguma decisão da Suprema Corte estadual, ela é inconstitucional no nível federal. Ou seja, o Estado explodiu a sua autonomia, a sua autogestão interna e violou uma norma federal. Daí o que ocorre é o equivalente no Brasil a uma declaração direta de inconstitucionalidade. Mas o que é declarado inconstitucional não é um artigo de lei, né, mas uma decisão da Suprema Corte dos Estados. Então, vem uma análise da Suprema Corte Federal, né, para dizer, opa, aí não dá, aí não pode. Nesse momento nós não temos ainda uma decisão da Suprema Corte Federal sobre a decisão do Estado do Colorado. O que a gente tem é a Suprema Corte Federal declarou que vai avaliar, ou seja, ela declarou que cabe avaliação. Ela não tirou preliminarmente sem avaliar o mérito, né? Ela disse não, nem o Colorado tá certo, tem autonomia para isso. Não, então ela já declarou que tem a obrigação de dar jurisdição. Qual é a tendência? A corte tem muitos juristas conservadores, então a tendência é que eles ataquem a decisão do Colorado. Qual é o problema? O problema é que a decisão do Colorado, dessa Suprema Corte do Colorado, ela foi um pouco afobada. Ela ocorreu antes da finalização de processos em outra Suprema Corte, que é a Suprema Corte de Nova York, que é onde está correndo a boa parte dos processos mais delicados contra o Trump, e a Corte de Washington, D.C., que também tem alguns outros processos contra o Trump mais vinculados ao crime de traição. Então, tu tem aqui duas decisões de Supremas Cortes diferentes que podem afetar o status do Trump para a eleição. Se essas decisões começarem a ter um efeito dominó, talvez o Trump comece a ser retirado por decisão judicial de diversas urnas, até a Suprema Corte decidir que não pode fazer isso. Qual é que vai ser a questão da Suprema Corte? A Suprema Corte vai ter que declarar se a emenda constitucional que determina a exclusão de traidores do pleito federal vale ou não vale para a atuação do Trump dentro daquela revolta em 2020. Curiosamente, a Suprema Corte Federal no Brasil
tomou uma decisão com relação ao Bolsonaro que disse a atuação do Bolsonaro ali retira ele do pleito na próxima eleição. O Bolsonaro já está, para todos os efeitos, fora do pleito na próxima eleição. Não que o PL não esteja... O Partido Liberal está dobrando a aposta, né? O Partido Liberal está dizendo, não, ele é nosso candidato, a gente resolve isso lá em 2026, quando a gente tiver que resolver isso, não agora. Mas, para todos os efeitos, o Bolsonaro está fora do pleito. Mas a nossa Suprema Corte decidiu isso extremamente rápido. A Suprema Corte norte-americana ainda não está conseguindo decidir isso. Por quê? Porque os processos que vão acarretar numa possível exclusão do Trump ainda não foram finalizados, estão para ser finalizados agora, durante a eleição. Qual é a questão que vai acontecer? O que vai acontecer agora, do ponto de vista jurídico, tem muito a ver com o que a gente chama aqui, eu não quero nerdear muito, tá? Mas tem muito a ver com o que a gente chama do problema de integridade, num autor chamado Ronald Dworkin, que é quando a gente tem uma colisão de princípios constitucionais. Se vocês voltarem para o passado e verem a decisão da Rosa Weber sobre a impetração do pedido da defesa do Lula em 2016, se não me engano, ou foi em 17 ainda, que vocês vão lembrar que pediram uma antecipação da tutela sobre o habeas corpus do Lula, que era para tentar determinar que se fizesse cumprir o que estava na Constituição, que a sentença só transitava em julgado quando se esgotavam as possibilidades de recurso. E o então advogado do Lula tinha impetrado um habeas dizendo, pelo amor de Deus, decidam isso de uma vez, porque o meu cliente precisa concorrer à presidência da República, e se vocês avaliarem esse habeas, vocês devem conceder esse habeas, e daí ele vai poder ser candidato, vai poder estar na urna. E então a Rosa Weber, numa decisão monocrática, num contexto super delicado, teve um monte de declaração ali, inclusive dos milicos, um pouco complicadas sobre isso, apelou para o princípio da integridade, ou para a doutrina da integridade, colocada pelo Dworkin, né, por esse jurista norte-americano já falecido, que coloca o seguinte: quando tem uma colisão de princípios constitucionais, muitas vezes o papel do juiz é determinar o que deve ser mantido. Deve ser mantido qual aspecto institucional. Porque tu pode dizer, eu vou dar provimento para algo em defesa da Constituição, mas ao defender a Constituição, tu pode criar uma instabilidade eleitoral, ou seja, defendendo a Constituição, tu cria uma instabilidade no sistema, tu cria uma espécie de corrosão no sistema que vai levar a danos piores do ponto de vista sistêmico. Então, é melhor você proteger a integridade, garantindo, por exemplo, eu estou falando aqui no caso do Trump, a eleição, a integridade da eleição, e violando uma determinação da Constituição. Isso é possível. E se vocês olharem essa decisão do habeas da Rosa Weber, lá em 2017 e 2018, vocês vão ver que ela usa isso para dizer, se agora eu determinar que o habeas tem que ser julgado e passar por cima da decisão que naquela época fazia muito pouco tempo que tinha sido colocada, que cabia o trânsito em julgado a partir já do segundo grau, né? Então, que a partir do segundo grau já havia algo parecido com o trânsito em julgado, já poderia haver a prisão, eu vou estar atropelando a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Então eu prefiro agora manter a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal, reservar esse julgamento para desse habeas para um pouco além, para que a gente possa seguir com a ordem das coisas. E eventualmente o habeas foi julgado e eventualmente o Lula foi solto, né? E se restituiu, se reconduziu, né, a interpretação conforme a lei, dizendo que o que está escrito na Constituição, que só transita em julgado quando esgota as possibilidades recursais, é a interpretação correta. Não, olha, o que está escrito na Constituição é o que vale. No caso agora do Supremo Tribunal Federal Americano, da Suprema Corte norte-americana, a gente tem uma tensão parecida, que é como é que vai ser interpretado isso. Se nós vamos ter uma interpretação que vai tender para uma leitura mais política, dizendo, não, nós não podemos intervir na eleição, porque já houve, né, a consulta das partes. A gente está vendo que a consulta dentro desse partido, que é um partido registrado, que é um partido importante, que é um partido que tem constitucionalidade, que é o Partido Republicano, está querendo que seja o Trump o candidato. Se a gente atropela isso, a gente está atropelando a autodeterminação do Partido Republicano,
favorecendo talvez uma interpretação constitucional mais literal. Só que no equilíbrio da institucionalidade não dá para fazer isso. Provavelmente a decisão da Suprema Corte vai ir para algum lugar desse tipo, que não deixa de ser irônico, porque normalmente a gente teria esses juízes conservadores sendo extremamente da interpretação conforme a lei, quer dizer, não, o que está escrito é o que está escrito e o que está escrito é o que está escrito. Então dane-se, cumpre-se o que está escrito, que é toda aquela discussão sobre, por exemplo, o direito a portar armas, né? Que é cumpra-se o que está escrito e dane-se, que é a questão do direito à livre expressão, cumpra-se o que está escrito na Constituição, na emenda constitucional e dane-se. Ninguém faz interpretação conforme o contexto político nessas duas emendas, mas nessa outra, é óbvio que tem uma questão aqui dos juízes serem conservadores e o candidato a ser protegido ser conservador. A tendência é essa decisão, provavelmente para evitar, né, o que seria uma instabilidade enorme do ponto de vista político, consequente da retirada do Trump do pleito agora, aos 47 do segundo tempo. Mas a pergunta é, a Suprema Corte Federal pode impedir a Suprema Corte de Nova York de levar o Trump preso? O que eu quero dizer com isso? Nesse momento, apesar do domicílio eleitoral do Trump ser na Flórida, ele tende a morar em Nova York. Se for declarada a prisão dele em Nova York, e aí? A Suprema Corte vai poder atropelar ele? Porque se ele estiver preso, o furo é mais embaixo. Por quê? Porque preso, definitivamente, ele não pode concorrer à prisão, à presidência. Qual é a aposta? A aposta dele é tentar fugir do ato de prisão até a eleição, porque daí eleito, ele pode se autodar o perdão presidencial. Essa é a jogada do Trump aí. É ser eleito antes da prisão ser decretada ou consumada. No momento que a prisão for consumada, bueno, daí ele não tem mais alternativa, porque não vai dar para ele concorrer da prisão. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é alguém concorrer pelo Partido Republicano com uma pauta única. Se eleito for, tirarei o Trump da prisão. E, sei lá, chamarei uma nova eleição. Do jeito que está a coisa nos Estados Unidos, nem isso pode ser retirado do jogo. O que nos leva ao próximo ponto. O Biden tá fraco, né, pessoal? Porra, tá estranho o Biden. Tá estranho. O Biden não tá só cometendo gafes. O cara tá claramente... Tá pior que o Reagan, quando o Reagan tá muito pior que o Reagan, quando o Reagan tava concorrendo à reeleição. Ele, tipo, tá claramente instável, tá falando coisas que não podia falar, ele tá cansado. Isso é uma preocupação legítima. Não é ageísmo, né? Não é ter preconceito contra pessoas de idade, dizer que o Biden está frágil. E que isso gera preocupação. Natural, o cara vai ter na mão o maior arsenal nuclear do planeta. Maior não, mas o mais moderno arsenal nuclear do planeta. O maior é o russo, mas o mais moderno é o americano. E aí? Pois é. Então o que está acontecendo? Muita gente dentro do Partido Republicano, especialmente um operador político muito importante chamado Roger Stone, que é um dos principais aliados do Trump, é um cara que tem uma história enorme dentro do Partido Republicano, sempre vinculado, sempre tipo de operação mais estranha dentro do Partido Republicano. Esse cara tá toda a oportunidade de dizer, não vai ser o Biden, vai ser a Michelle Obama. Mas olha só, como é que vai ser a Michelle Obama se a Michelle Obama nem tá na plenária, não tá disputando, não fala como candidata? Que papo é esse? Como seria possível a Michelle Obama ser a candidata? Por aclamação no DNC. Então vamos dizer que as primárias vão ser feitas. Chega no dia da primária. E no dia da primária, ao invés de se votar no Biden, o Biden se retira do pleito em favor da Michelle Obama e pede que a Michelle Obama seja nomeada por aclamação naquele momento. Isso poderia acontecer? Poderia. Isso tem precedente moderno nos Estados Unidos? Não tem. Seria a primeira vez. Pode acontecer? Pode. Tem algum sinal que isso vá acontecer para além de teoria da conspiração? Nesse momento não. Mas os números sobre o Biden são preocupantes para caramba.
é muito preocupante a situação do Biden agora, do ponto de vista analítico. Muito preocupante mesmo. Se a gente olha para os fundamentais do Biden, está tudo muito ruim. O Biden tem pouca agregação entre jovens. O Biden tem pouca agregação entre latinos. Mesmo entre negros, que geralmente é o melhor público dos democratas, né? Quem são o melhor público dos democratas? Batistas negros. É o público mais, assim, ó, que mais consistentemente vota em democrata, historicamente, são negros batistas do Sul, né? Sim, avassalador. Não está tão bom quanto deveria estar. E esse grupo, por exemplo, foi fundamental para a vitória do Biden em Georgia na eleição de 2020. Fundamental. Sem esse grupo, o Biden não ganha Georgia nem a pau. Se esse grupo se engaja um pouquinho da eleição em 2024, ele não ganha Georgia. Se ele não ganha Georgia, cara, fica muito apertado para ele, porque ele precisa ganhar todo o Rust Belt. E o Rust Belt, que é onde está toda essa base de manufatura, né, que é a antiga base democrata, essa antiga base democrata, ela foi trumpizada, da mesma forma que a antiga base de trabalhadores de manufatura no Brasil foi parcialmente bolsonarizada. Né? Pessoas que votavam no PDT historicamente, por exemplo, grande parte desse grupo, que historicamente era eleitorado do PDT, se bolsonarizou. Né? Se não se bolsonarizou, está no mínimo aquele eleitor meio complexo lulanaro, né? que fica no meio de campo. Aí. No caso dos Estados Unidos, não tem eleitor democrata Trump. É um eleitor que era um eleitor democrata até lá os anos Clinton, e que depois dos anos Clinton ou não vota, ou vota nesses populistas. Por N razões. E boa parte dessas razões são plenamente racionais, diga-se de passagem. E aí? E aí nada, gurizada. E aí que é um problemão que nós temos para avaliar nos próximos meses. Tudo isso ao mesmo tempo que o Trump vem se beneficiando do que ele sempre se beneficiou. Não tem imprensa ruim pro Trump. O Trump, quando ele aparece na imprensa, mesmo que ele apareça algemado, cara, ele não gruda nele. Porque tudo que acontece com ele, que acontece no nível institucional, parece que só fortalece a narrativa que ele está lutando contra as instituições. Capisco? Entendem? Então, tem essa tensão aí, que é uma tensão de difícil avaliação. Então, a pergunta básica é, o Trump vai ser o candidato do Partido Republicano? Olha, tudo indica que vai. Tá, mas e se ele for condenado? Se ele for condenado, ele tem que... A sacada toda vai ser como a Suprema Corte vai se comportar diante de uma condenação do Trump, e tudo indica, todos os indícios são que vai dar um jeito de manter o Trump no pleito. Agora, a Suprema Corte pode evitar a prisão do Trump pela Suprema Corte de Nova York, a Suprema Corte Federal, pode evitar que a Suprema Corte de Nova York declare a prisão do Trump? Não pode. Daí não tem como. Não tem como. Ele sendo preso, o que vai acontecer? Vai ser uma bagunça do cacete. Vai ser uma tremenda bagunça. Certo? E a partir disso, daí o cenário muda. Tem chance dele ser preso? Olha, é maior que a chance de uma roleta russa. Tá? Eu diria que a chance dele ser preso é maior que 25%. A gente vai dizer, bom, mas 25% não é uma chance... É uma chance baixa. Depende do que tu tá apostando. Né? 25% é maior que a chance de uma roleta russa. E aí, você brinca de roleta russa? Eu espero que não. Né? Então, essa questão da chance ser baixa ou ser alta é muito dependente de qual é o tipo de risco que tu está correndo. Né? A chance de 25% de morte é uma chance alta. Chance de 25% de instabilidade política completa num país armado até os dentes é super alta. Então, vale a pena acompanhar esse rolê. Por hoje era isso, acho que a gente conseguiu contemplar o rolê da Michelle, o rolê do Trump, aí, o próprio problema do Biden com a questão da idade, né, e de como ele está performando muito, muito bem. Uma última coisa sobre essa performance do Biden é, se os dados que existem hoje sobre o Biden, que está aparecendo hoje, sobre rejeição e aceitação do Biden, são verdadeiros, o Biden não tem caminho
Não tem caminho para vencer a eleição. Se esses dados são verdadeiros hoje, se manterem verdadeiros até o dia da eleição, não tem caminho, não tem matemática para eleger o Biden, não tem, é um jogo de soma zero. Então não tem como, com os números que o Biden tem hoje, se esses números são certos, tá? Se as pesquisas hoje estão certos, não tem caminho para o Biden. Não tem. Se estão certos esses números. Então, das duas, uma. Ou esses números precisam mudar até o dia da eleição, ou os números que estão aparecendo nas pesquisas que estão sendo feitas hoje dentro dos Estados Unidos não são números sérios. São números que estão pesquisas mal feitas. Se você é democrata, no que você acredita? Bom, você deve ter as suas pesquisas internas. E você tem que confiar que as suas pesquisas internas são melhores que as pesquisas que estão feitas por esses órgãos profissionais aí, da NBC, da Fox, o que quer que seja. Porque, cara, não tem conversa com esses números. Não tem. Se esses números são reais, não tem caminho pro Biden. Não tem. Não adianta topar um só com a peneira. Não tem como consertar. Ele não vai ganhar com os números que estão aparecendo agora. Não tem como. E aí? Bom, e aí agora a gente vai ver, conforme for evoluindo, o quanto esses números se afirmam ou não. Se até o dia do DNC esses números continuarem se afirmando, os democratas vão entrar em pânico. Ou melhor, deveriam entrar em pânico. Por quê? Porque the writing's on the wall. Tá escrito. Tá bom, amigos? Então é isso, nos vemos semana que vem. Vou tentar escrever mais lá. Eu fiquei de escrever alguma coisa sobre esse rolê que tá acontecendo da questão da imigração no meu Substack. Comecei a escrever, não estou conseguindo evoluir, mas vou ver se faço isso nos próximos dias. Aproveitem o carnaval, tomem medidas protetivas, né, façam o que vocês quiserem, mas se protejam. E é isso, a gente se vê por aí até semana que vem.